Nicolas Cage vai ser o melhor Drácula do cinema? Se você não estava sabendo, saiba agora que o ator vai interpretar o vampirão em Renfield. E o cara comeu até barata de verdade durante as filmagens. Tudo bem que barata é fonte de proteína, né? Inseto não é tão raro comer assim, mas tudo bem. Voltando ao Nicolas Cage, será que ele tem o que é necessário para deixar a sua marca no personagem? A gente vai levantar aqui o histórico do Drácula no cinema e tentar entender o que torna um Drácula um bom Drácula. Bora! Você sabia que o Drácula é o personagem que apareceu mais vezes no cinema? Olha só, pois é. Ele tá aí até no Guinness, o livro dos recordes, com 538 filmes no currículo até o ano de 2015. Mas pro Drácula chegar nas telonas lá atrás, o ser humano precisou inventar antes o vampiro, certo? A gente passou muito tempo dando significados abstratos para coisas aí que a gente não entendia. As estrelas eram os espíritos dos nossos ancestrais, o fogo era uma divindade e também foi por conta de um grande mistério da natureza que os vampiros apareceram. Hoje em dia não é tão estranho imaginar assim que às vezes os cadáveres mudam de posição do dia para a noite, é o chamado rigor mortis, né? E que sangue às vezes escorre pela boca deles por conta dos gases deixando o corpo. Mas no século XI parecia mais lógico imaginar que esse defunto levantou para fazer um lanchinho aí de madrugada e o aperitivo preferido dele era sangue humano. Daí apareceram as histórias dos Upir, nas línguas eslavas, ou então vampiros aí no bom português. A galera dos países eslavos tinha os rituais para evitar os Upir de levantar, como colocar estacas nos cadáveres ou então encher um caixão de alho. Mas no decorrer dos anos aí, o pessoal deixou de levar esse papo ao pé da letra e isso foi ganhando status de folclore. Foi exatamente esse tipo de história passada aí de geração para geração que despertou o fascínio do Bram Stoker. Aos 45 anos de idade, ele só tinha escrito aventura, romance e fantasia. Mas graças a influências de clássicos aí como Carmilla, o Stoker decidiu se aventurar no gênero do terror, e assim surgia o Conde Drácula. I am Drácula. Muita gente acha que o personagem título do livro foi inspirado no Vlad, o Empalador, o príncipe da Valáquia, porque esse rapaz também tinha o apelido de Drácula. Acontece que Vlad nunca foi mencionado nas anotações do Bram Stoker. A única coisa que o autor escreveu sobre o nome do personagem foi o seguinte aí, abre aspas. Drácula, na língua Valáquia, significa diabo. Os Valáquios tinham o hábito de dar esse sobrenome para quaisquer pessoas que se tornaram notáveis através de ações corajosas, cruéis ou ardilosas. Fecha aspas. Drácula foi publicado em 1897 e conta a história do jovem advogado Jonathan Harker, que viaja até a Transilvânia para atender um cliente misterioso chamado Drácula. Aos poucos fica claro que ele está lidando com forças sobrenaturais que vão exigir do Jonathan Harker muito mais do que só o seu conhecimento jurídico. E você deve estar achando aí que por ser um clássico hoje em dia, a publicação de Drácula foi um sucesso nessa época. Mas por incrível que pareça, o romance não foi tão bem sucedido assim. Mas quando Bram Stoker morreu, 15 anos depois, o Drácula ainda não tinha se tornado o ícone que é hoje. A obra só começou a ganhar mais renome por conta de um plágio, veja só, olha aí. E um plágio que os fãs do expressionismo alemão e também do Bob Esponja vão conhecer muito bem. Então, quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Antes da gente entrar nesse mérito aqui do plágio e do Nosferatu, uma pausinha aqui, ó, antes da gente continuar. Você tá gostando desse vídeo? Quer conhecer mais sobre os ícones da cultura pop? Então dá uma moralzinha aqui pra gente, né? Clica aí pra você curtir o vídeo e assinar o canal. Combinado? Pode ser? Bora voltar pro vídeo aqui então, porque agora eu vou te lembrar rapidinho aqui quais foram os Dráculas do cinema antes da gente entender o que o personagem do Nicolas Cage precisa ter para fazer sucesso. Nosferatu, esse plágio do que a gente tá falando aqui, conta a história do jovem corretor de imóveis Alexander, que viaja até os Montes Cárpatos para atender um cliente misterioso chamado Conde Orlok. Se parece meio familiar para você, é porque os produtores desse longa copiaram a história de Drácula e só mudaram o nome de todos os personagens, jurando que ninguém ia reparar. A viúva Florence Stoker não só reparou, como ela meteu aí um processinho exigindo reparação financeira. Isso não evitou, claro, que esse Nosferatu original de 22, que foi dirigido pelo F.W. Murnau, se tornasse um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. Mas voltando aí à viúva, ela viu no plágio uma oportunidade de fazer uma adaptação literal da obra do falecido marido. Ela cedeu os direitos para um amigo da família, chamado Hamilton Dean, que escreveu uma versão para Broadway. Essa versão, por sua vez, serviu de base de um filme da Universal, que ficou famoso depois, aquele filme de 1931. Everything is in order, awaiting your signature.
Esse filme contou com Bela Lugosi no papel principal, o que fazia sentido, já que ele também era a estrela da adaptação para Broadway. O Drácula dele é suave e sofisticado, bem menos monstruoso do que no livro e menos animalesco do que a versão do Nosferatu do Murnau. Depois de ficar popular na América, então, o vampiro pegou seu caixãozinho e fez a viagem marítima de volta para a Europa. Foi na Inglaterra que surgiu uma das versões mais conhecidas do Drácula, em 1958, nas mãos da famosa produtora Hammer, de filmes de terror. O Christopher Lee encarnou essa versão, muitas décadas antes aí dele fazer o Conde Dooku de Star Wars. A versão dele é especialmente inquietante porque o personagem mal fala. O motivo por trás disso é que o Lee achava os diálogos tão ruins que ele preferiu cortar os diálogos e só ficar em silêncio mesmo. Mas acabou que esse monte de fala cortada aí foi uma boa decisão. Ele continua tendo um baita ar de nobreza, igual aquela do Bela Lugosi, mas é muito mais misterioso, assustador e especialmente charmoso. Depois do Christopher Lee, ficou difícil não pensar no Drácula como um personagem sedutor. Já no Drácula de 79, o ator Frank Langella apostou ainda mais no quesito sensualidade e fez um vampiro cujo crime era amar demais. E matar várias pessoas aí no decorrer dos séculos, mas principalmente amar demais. Nas palavras do ator, entre aspas aí, eu não queria parecer formal e autoritário, como ele frequentemente era retratado. Eu queria mostrar um homem que, apesar de ser mau, era solitário e podia se apaixonar. Fecha aspas. I trust you're feeling improved. Yes. Thank you. I don't think she looks well at all. Well, perhaps a trifle pale. Em 1992, a gente teve mais uma versão apaixonada do vilão, em Drácula de Bram Stoker, que provavelmente é o filme mais caprichoso do Francis Ford Coppola. O cineasta sempre teve uma quedinha aí pela estética barroca e foi através desse Drácula que ele conseguiu dar vazão a isso por completo, como se fosse aí uma grande ópera de sangue. Nessa adaptação, o Gary Oldman faz um personagem bastante volátil, assim como nos livros. Na mesma cena, o cara pode aparecer educado e magnético e do nada vira uma pessoa monstruosamente raivosa. The relationship was not entirely successful. Oh, yes. It is no laughing matter. Bom, agora sim, já passamos aqui pelos principais Dráculas do cinema, mas ainda tem mais um monte na televisão, como o Drácula do Steven Moffat, o criador do Sherlock, ou então o Drácula dos games. Vai dizer que você não começa a escutar mentalmente aqui a sinfonia daquele órgão de igreja gótica no instante que escuta a palavra Castlevania. Mas se for pra gente listar aqui todas as características em comum dos Dráculas do cinema, dá pra falar que quando não é representado como uma criatura animalesca, o Conde é sinistro, misterioso, tem um ar de nobreza e um carisma magnético. No decorrer do tempo, ele também foi ganhando as características de ser muito sedutor e apaixonado, algo que não necessariamente estava presente no livro original. Essa sensibilidade do personagem é culpa da popularidade dos livros da escritora Anne Rice e também da cultura gótica, que tiraram os vampiros do papel de vilão e deram mais nuance para eles, como o vampiro Lestat, que você conhece aí por Entrevista com um Vampiro. Pelo menos essa é a teoria que a autora Nancy Gainer defende aí no artigo O Drácula Autêntico. Sim, obviamente que existe um artigo falando sobre o Drácula autêntico. Abre aspas para ela aí, ó. Uma das grandes tensões nas narrativas de vampiros é o jogo entre a simpatia e a repugnância pelo vampiro. Eles são monstruosos predadores racionais, mas ao mesmo tempo são forasteiros solitários, presos à necessidade por sangue. Fecha aspas. Além desse argumento da Nancy, dá pra gente defender que a vulnerabilidade do Drácula é também reflexo da própria popularidade do personagem, porque muita coisa é refeita ao longo do tempo e fica mais implícito. No livro original, apesar de dar nome ao título do livro, o Conde não é exatamente o protagonista. A história, nesse caso, é um romance epistolar, ou seja, é contada através de cartas, anotações e trechos de jornais. Talvez o Drácula original tivesse até sofrendo de amor, mas a gente não tem como saber isso exatamente, porque o livro nunca acompanha a perspectiva do Drácula. I assumed you knew. I am Dracula. Get out! Mas e aí, como é que toda essa história aqui afeta o Drácula do Nicolas Cage? Ele não parece muito sedutor, né? Quer dizer, cada um com suas taras aí. We will protect you. You have the word of the most trusted institution on earth, the Catholic Church. Vamos recapitular aqui quais são as principais características dos Dráculas do cinema. Ele é sinistro, ele tem um ar de nobreza, um carisma magnético e às vezes é um tanto romântico.
Vez ou outra aí, a galera pega um pouquinho mais pesado no sotaque do leste europeu, como na versão cômica feita pelo Leslie Nielsen, meio que tirando sarro daquele vampiro lá do Bela Lugosi. It is getting late. We'll carry on this conversation at another time. Good night. Vamos lembrar aqui, inclusive, que esse filme novo estrelado pelo Nicolas Cage, o Renfield, também tem uma pegada meio de comédia e de galhofa. O Drácula do Nicolas Cage pode até não ter todas as características que a gente listou aqui, mas o próprio Nicolas Cage tem sim, hein? Ele é carismático? Pô, carismático demais. Ele é sinistro? Sinistro sim, pô, dá pra dizer que ele é sinistro. É por isso que hoje eu defendo que esse vai ser o melhor Drácula do cinema. Pode anotar aí, ó, eu aposto, bate uma aposta. E pra você, agora a gente quer saber qual que é a versão definitiva do Drácula. Me conta aqui nos comentários, porque eu tô curioso pra saber se o Drácula do Adam Sandler, lá do Hotel Transilvânia, vai aparecer na lista aqui também. Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Meu povo, daqui a pouco é hora de encarar a música. Guardiões da Galáxia Volume 3 chega em 4 de maio nos cinemas e promete ser uma grande conclusão para a saga do grupo de heróis mais improvável da Marvel.